Fala galera, Thiago Linhares aqui. Seguinte, esse é o meu canal, então a gente fala aí de dicas, principalmente Linux, a gente está tratando muito, mas a gente quer falar sobre vários âmbitos aí da tecnologia. Então aqui tem os vídeos que eu ando postando, as playlists, e hoje começarei um vídeo, uma playlist nova sobre Excel. Já comentei aí para alguns que eu trabalho com finanças, uso muito Excel, e por que não dividir o conhecimento que eu tenho com vocês e aprender também ensinando. Então hoje a gente vai falar de PROC-V versus PROC-X. Primeiro ponto é que se você não sabe fazer um PROC-V, você está no lugar correto, que você vai aprender hoje a fazer. E segundo que, além de aprender a fazer, você vai aprender uma nova funcionalidade do Excel, que é o PROC-X, que é uma versão um pouco mais atualizada do PROC-V. Ele tem algumas coisas bem melhores e eu ando utilizando só ele, bem dizer. Aposentei o PROC-V. Mas primeiro vamos ver como que faz um PROC-V. Acho que o primeiro ponto, galera, quando você está aprendendo alguma coisa, né, você não tentar decorar. Tipo, vou decorar a fórmula do PROC-V. Não adianta, você tem que entender o conceito, porque o conceito é que vai levar você além. Então, mesmo que você às vezes esqueça a fórmula, o que acontece muito comigo, o conceito ele está sempre ali, então ele me ajuda muito. E uma pesquisada rápida, ou eu dou uma olhada e lembro, e aí eu sei aplicar a fórmula. Então tem que entender o conceito. Primeiro a gente vai fazer um PROC-V para entender o conceito de um PROC-V. Para quem realmente não sabe nada de Excel, o que é um PROC-V? É uma fórmula onde você, digamos que você tem aqui, por exemplo, duas planilhas, uma planilha mãe e uma outra planilha. E nessa outra planilha você quer saber qual que é o valor deste cara aqui nesta planilha aqui. Então você tem a planilha 1 e a planilha 2. O PROC-V ele serve para isso, para achar valores que você não tem, digamos assim, você não tem completo, você tem só o produto e não tem o valor, ou você, no caso só o valor daria certo, mas não é recomendável. É sempre recomendável aqui na coluna que você vai usar para pesquisa ter o valor único. Então, tipo assim, se tivesse duas batatas aqui, quando eu fizesse o PROC-V, ele ia trazer o mesmo valor para as duas. Mesmo que se fossem se tipo assim, não fosse esse o conceito, ele teria que trazer cada uma. Então, sempre tenha valores únicos aonde você vai pesquisar. Em alguns momentos surge de você não ter valores únicos. Exemplo, eu tenho uma lista de faturas e o meu sistema ele joga fatura 1 para o cliente A. E depois ele joga a fatura 1 para o cliente B. O que acontece aqui? Se você pesquisar pela fatura 1, quando ele for na planilha matriz, digamos que aqui seja R$10 uma e R$11 outra, ele vai pegar a primeira que ele achar, vai jogar aqui, então ele vai jogar R$10 aqui, e vai jogar R$10 aqui de novo. Porque para ele já achou o valor, ele não procura novamente. Então esse aqui é um outro conceito que a gente pode fazer, fatura cliente, no segundo momento, que aí eu vou ensinar para vocês resultado, como proceder nesses casos, tá? Mas então, de preferência, sempre tenha o valor único aqui na pesquisa. E também outra limitação do PROC-V, o PROC-V é V porque ele é vertical, então ele procura de cima para baixo, e ele procura sempre essa coluna na primeira. Então, digamos, se eu procurasse esse cara aqui, ele encontraria, mas ele não conseguiria trazer o valor aqui. Ele não regride. Então, se aqui eu fosse usar um PROC-V, eu teria que pegar essa coluna, dar um Ctrl X e jogar ela aqui. Ó. Isso é uma outra limitação do PROC-V. Tá? Vamos fazer ele então. A fórmula é igual.
PROC-V. Aqui ela está em português, né? Em inglês é lookup, se eu não me engano. Enfim, tem traduções para todas as línguas. Ó, e aí procura um valor na coluna da esquerda e retorna uma linha especificada. Então, quando ele acha o valor, você pode dizer, quando você achar o valor, me traga tal coisa. Então, a gente dá um tab, e daí ele vai abrir aqui o parênteses. E aqui, valor procurado. O valor procurado é sempre o valor que você tem a referência que você quer procurar. No meu caso, eu quero procurar a pamonha. Então, o valor é sempre o que você vai pesquisar. Outro ponto, eu não coloco assim, ó, a coluna inteira. Por quê? Porque tipo, ele consome muito mais memória, porque ele vai ir a coluna toda para baixo, pesquisando valores. E outra, porque eu não quero procurar, eu quero seguir uma ordem, então eu quero procurar a pamonha, nesse caso aqui. Aí você dá ponto e vírgula, e aí ele pergunta matriz da tabela. O que é a matriz da tabela? Você vai jogar a tabela que você está pesquisando, ela toda. Porém, muito importante, a primeira coluna que você selecionar deve ser aonde você está procurando este valor. Se eu fizer isso aqui, ele não vai achar, porque não existe pamonha aqui. Lembre que ele procura da esquerda, o primeiro valor da esquerda. Então, a coluna onde vai referenciar o valor tem que ser sempre a primeira. Então, você vai pegar daqui até aqui. No caso de matriz, você pode selecionar tudo assim, eu até prefiro, consome um pouco mais de memória, mas não corre o risco de a gente perder algum valor. Ou você pode fazer isso aqui, ó, que ele também vai entender que isso aqui são 3 colunas. Outro ponto importante a gente pode usar o F4 para bloqueio, tá? Isso eu posso mostrar para vocês em um outro momento, a gente não perder o foco, mas é um recurso bem importante do Excel. Então, a minha planilha, né? E aí ele fala assim, beleza, se eu achar a pamonha aqui, o que você quer que eu traga para você de resultado? Então, a gente quer o valor, né? E aqui ele coloca o índice da coluna. Então, o valor está em qual coluna? Vamos contar. Da primeira. 1, 2, 3. Então, o valor está na terceira coluna. Tá? E sempre conte a primeira junto. Não é 1, 2. É desde onde você selecionou. E aí, ponto e vírgula. Então, aqui ele vai perguntar se você quer uma referência aproximada ou você quer uma referência exata. Exata é tipo assim, ele vai procurar pamonha em pamonha. E aproximada, ele vai trazer algum valor próximo àquilo. Não é pamonha, mas é parecido com pamonha. Eu sempre uso falso, tá? Que é a correspondência exata. Mas pode ter casos onde você vai utilizar referência que não é exatamente aquela, pode ser uma parecida. Eu, a princípio, sempre uso falso. Então, joguei aqui, ó, e vou arrastar para baixo. E aí, o que ele me trouxe? Ele me trouxe 70 centavos, que é o valor da pamonha. Se você der um F2, ó, você vai ver, ele está pesquisando pamonha, daqui para cá, coluna 3 ele está trazendo. Então aqui ele está pesquisando batata. Por quê? Porque quando eu arrastei para baixo, como eu não bloqueei essa linha aqui, ele foi arrastando junto a linha não bloqueada. Então ele foi em cada um desses elementos procurando a correspondência exata. Então beleza, ele trouxe aqui os valores que a gente queria e isso é um PROC-V. Então ele vai fazer a pesquisa da coluna que você quer, puxando da esquerda até trazendo o resultado que você quer. Beleza, agora vamos apagar isso aqui. Ou não vamos apagar, vamos criar um outro do lado aqui. Vamos botar. Deixa eu abrir mais uma aqui. Vou pegar esse cara aqui. Ctrl C. E vamos jogar aqui. E vamos pegar a pamonha. E vamos jogar aqui. E vamos deixar a coluna como estava antes. Eu quero mostrar uma coisa interessante.
Ó, aqui vocês viram que já errou. Por quê? Porque a gente mudou a referência de lugar. Deixa eu já tirar a fórmula aqui, só para a gente... Isso é uma das limitações do PROC-V, tá? Muito limitado, na verdade. Essa questão de você ter que ter a primeira coluna à esquerda. Agora vamos olhar o PROC-X. Beleza, então a gente vai igual PROC-X. Ó, procura uma correspondência, um intervalo ou matriz e retorna o item correspondente de uma segunda matriz. O que isso quer dizer? A nomenclatura é bem parecida, mas a ideologia dele é diferente. Inclusive, se você notar aqui atrás, ó, ele tem outras formas de você utilizar. Formas um pouco mais avançadas, que eu vou fazer num outro vídeo também, porque essas aqui, digamos assim, você pode utilizar, se ele não encontrar, pode utilizar um modo correspondência e um modo pesquisa, que é bem interessante, são novas funcionalidades dentro do Excel. Então, beleza. Qual que é o valor que a gente quer pesquisar? De novo, a pamonha. Aonde a gente quer pesquisar? Aqui que muda o conceito. O PROC-X, você não precisa colocar a matriz inteira. Você só precisa colocar a coluna onde você quer pesquisar. Então, ó, eu quero pesquisar a pamonha nesta coluna aqui. Unicamente nessa coluna. Só vai ter nessa coluna. Então, a coluna de pesquisa é onde vai estar o seu valor que vai bater com a sua referência. Então, eu vou bloquear no F4. E agora sim, ó, se eu achar a pamonha aqui, o que você quer que eu traga? Eu quero que você traga o valor. Então eu vou jogar aqui na matriz de retorno, é exatamente a coluna que você quer que retorne quando ele achar aquele valor da referência. Então eu quero que retorne o valor. E vou box também. E aí aqui não precisa mais de argumento, não precisa eu dizer qual que é a coluna, não precisa eu dizer mais nada. E nem dizer se a referência tem que ser exata, porque o padrão dele já é referência exata. Então vamos fechar e dar um Enter. Aqui ele, beleza, ele está arredondando, por isso que deu 0,99. E eu vou arrastar para baixo. Olha a diferença. Ele fez a mesma coisa, porém a minha coluna estava em outro lugar. Um lugar que se fosse com o PROC-V eu não conseguiria. E outra, eu não preciso da referência da coluna. E isso atrapalha demais. Às vezes você tem base que tem 20, 30 colunas. E aí você tem que ficar contando ou puxando, assim, quando você vai vendo, para poder saber exatamente onde é a coluna. Então esse, para mim, é a melhor mudança, é a mudança mais importante dentro do PROC-V e PROC-X. Mas também tem mais funcionalidades dentro do PROC-V que tornam ele bem mais potente, que são aquelas que a gente vai ver em outro vídeo um pouco mais avançado. Agora, como bônus aí, eu vou dizer para vocês como resolver este problema aqui, ó. Tá? Digamos que você tenha fatura 1, vou colocar aqui fatura 1, vou abrir aqui, vou abrir aqui. Esse problema é quando você tem valores duplicados. Como que você faz para encontrar o valor exato que você quer? Não, fatura 1, cliente A. Fatura 2, não, desculpa, fatura 1, cliente B. Ó, se eu fizer assim, igual PROC-V deste cara, né, que é a minha pesquisa, contra tabela valor, que é o 3, né? Ou melhor, vamos usar PROC-X aqui, já que a gente está vendo. PROC-X. Eu quero procurar este cara aqui. E se eu achar, eu quero que traga valor. E pimba. Olha, achou 10 reais. E agora vamos arrastar. Ele achou 10 reais de novo. Por quê? Porque quando o Excel ele acha um valor, aquele valor fica absoluto. Então, quando ele achou 1, ele diz, para 1, o meu valor é 10. Só que é 1 de novo, mas mesmo sendo 1 de novo, não é a mesma fatura. É o mesmo número, porém é de outro cliente.
Mas mesmo assim, ele me trouxe a primeira, porque ele traz a primeira correspondência. Qual que é o problema disso? Você tem um risco muito alto de tipo assim, trazer valores errados. Isso acontece muito. Como resolver? Ó, vou mostrar para vocês aqui. A gente vai usar um PROC-X concatenado. Então, o primeiro ponto a fazer é você ir na sua base e gerar uma nova coluna. Eu chamo normalmente de coca. Enfim, eu chamo por chamo. E aí você vai concatenar valores para ter um valor único. Então, nesse caso aqui, eu vou usar a fatura e vou usar um comercial ou cliente. Então, ele vai ficar um A, e se eu arrastar, ele vai virar um B. Então, aqui, podem ver que aquele valor único, ele virou um valor, aquele valor duplicado, ele virou um valor único. Porque já não é mais um e um, ele é um A e um B. Agora a gente vai vir no nosso PROC-X. Deixa eu fazer do zero. Então ele vai igual, PROC-X. Valor procurado. E daí aqui no valor procurado é importante, tá? A gente não quer mais procurar 1. Porque o 1 não é mais o valor que a gente vai bater com o único. Então a gente quer procurar fatura e cliente. Então aqui eu fiz o concatenado dentro da fórmula do PROC-V. Esse é o valor que eu quero pesquisar. E eu vou pesquisar ele aqui. Se eu achar ele, eu vou trazer valor. E vou fechar. Pimba. Ele trouxe 10 no primeiro resultado e 11 no segundo resultado. Então ele entende agora que isso aqui é um valor único e não vai mais dar esse problema de duplicidade de resultados. Beleza? Essa é a minha dica por hoje. Se você gostou, dá um curtir aí no vídeo e se inscreve no canal para ver os próximos vídeos. Valeu, falou!